Dando continuidade nessa série, falando sobre o reino de Deus. Sabe, o reino de Deus é o governo de Deus estabelecido no coração do homem que se manifesta na terra. Diga comigo, o reino de Deus é o governo de Deus estabelecido no coração do homem que se manifesta na terra. Então, quem te governa define a sua cultura. Então, imagina comigo que o reino de Deus é como um oceano e nós como um barco nesse oceano. Na medida que você vai conhecendo a Deus, você vai explorando mais desse reino. Oséias 6:3 fala que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, quanto mais você conhece a Deus, você vai explorando o reino de Deus. Um dos pontos que você precisa entender é que o reino de Deus é poder. Diga comigo, o reino de Deus é poder. Então, em 1 Coríntios fala 4:20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Agora, o que é poder aqui? Poder significa dunamis, o poder explosivo de Deus. Em Atos 1:8 fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quantos aqui tem o Espírito Santo sobre você? Diga amém. Fala, receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então esse é um convite de Deus para nós sermos a testemunha. Quantos aqui querem ser a testemunha de Deus? E você só pode testemunhar aquilo que você ouviu, daquilo que você viu e aquilo que você experimentou. Então esse é um convite de Deus para nós testemunharmos. Então todos aqueles que são cidadão do reino, eu quero que você grava isso no teu coração. Todos aqueles que são cidadão do reino foi chamado para viver um estilo de vida sobrenatural. Se você é um cidadão do reino, você foi chamado para viver um estilo de vida sobrenatural. É viver naturalmente sobrenatural. Então, é normal aqui, na nossa cultura da God Provider, liberando palavras proféticas, liberando palavras de conhecimento. Quantos que já receberam uma palavra profética aqui na igreja? É normal aqui, nós oramos pela palavra profética. Talvez o nosso time aqui também está dando desenhos aqui proféticos. É normal, a gente ama essa cultura sobrenatural. Ontem mesmo, eu estava numa imersão do discípulo meu, falando para mais de 100 médicos, né? E ele falou assim, Lucas, você sabe que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, você liberou uma palavra profética sobre o que está acontecendo aqui? Uau, que legal, você liberou uma palavra profética, eu ia palestrar para todos os lugares e está acontecendo, Deus está fazendo, eu estou indo para São Paulo, eu já palestrei nos Estados Unidos, estou palestrando aqui para mais de 100 médicos. E eu me lembro que ontem mesmo eu estava pregando, né, falando sobre propósito e identidade. E quando eu fiz o apelo, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? 100 pessoas aceitaram Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Quando eu fiz o apelo, eu pensei que uma pessoa ia levantar, coisa que querem ter a vida governada por Jesus. Todo mundo levantou a mão. Eu falei, uau! As pessoas estão com sede do Evangelho. Coisa que acreditam nisso. As pessoas estão com o coração aberto pelo Evangelho. Então é natural aqui. Então não se assuste se alguma pessoa chegar em você, orar por uma palavra profética, orar por uma palavra de cura. Toda vez que nós vamos ouvir testemunhos aqui de pessoas como conheceram o God Provider, como foram impactados pela God Provider. Eu cheguei aqui, alguém, né, do nada liberou uma palavra profética e essa palavra profética fez sentido. Eu cheguei aqui, do nada, alguém liberou uma palavra de conhecimento e essa palavra fez sentido. Eu cheguei aqui, testemunhos de pessoas que foram curadas do câncer. Testemunho de pessoas que tiveram a família restaurada, testemunho de pessoas que estavam falidas emocionalmente ou falidas financeiramente, Deus restaurou, porque todo cidadão do reino foi chamado para viver um estilo de vida sobrenatural. Sobrenatural. Porque o sobrenatural é a nossa identidade. Sabe, você serve um Deus sobrenatural, quantos aqui estão entendendo? Você serve um Deus sobrenatural. Isso significa que você carrega a natureza dele dentro de você. Então, nós vemos aqui que quando Jesus, ele ressuscita ao 3º dia, ele aparece para os seus discípulos. E agora ele fala para os seus discípulos, olha, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Deixa eu falar para você. Essa mensagem também se estende a você. Quando você é um cidadão do reino, a sua missão é pregar o Evangelho. Quantos aqui estão entendendo? Digo amém.
Não é missão simplesmente de um pastor, não é missão simplesmente do evangelista, não é missão simplesmente de um mestre, não é a missão simplesmente de um apóstolo. É a missão sua pregar o evangelho. Agora que você é o cidadão do reino, você precisa pregar o evangelho na tua esfera da sociedade. Coisa que estou entendendo. Você precisa, Deus está dando uma comissão. Agora quer fazer. Você quer filho de Deus, você precisa agora também pregar o evangelho. E ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele fala: estes sinais acompanharão os que crerem. Esses sinais acompanharão os que crerem. Que sinais são esses? Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, se você crê nisso, os sinais te acompanham. Então, quando você começa a acreditar nisso, você começa a conviver com isso, você fala: cara, eu preciso viver um estilo de vida sobrenatural. Mas sabe o que mais me choca nessa mensagem? Que logo à frente, que está aqui Marcos 16, 15, logo à frente, os discípulos que ouviram isso, eles literalmente só obedeceram. Quando Jesus ordenou isso sobre a vida deles, eles imediatamente obedeceram, eles tinham convicção. Você sabe quando você recebe uma palavra e agora você tem convicção dessa palavra? Os discípulos tiveram convicção, eles ouviram isso, Gabriel. Olha, deixa eu falar para vocês, se vocês pregarem o evangelho, os sinais vão acompanhar vocês. Ele falou assim: ok, os sinais vão acompanhar, agora eles têm convicção. E agora a palavra de Deus fala que os discípulos começam agora a pregar o evangelho. Agora, por que os discípulos tiveram uma convicção quando Jesus falou isso? Porque os discípulos, eles foram expostos àquilo que Jesus estava fazendo. Então imagina comigo, os discípulos estavam andando com Jesus durante 3 anos. Eles não apenas ouviram a palavra, eles viram sinais e maravilhas acontecendo diante dos olhos dele. Então eles viram a mulher do fluxo de sangue sendo curada, eles viram o amigo de Jesus, Lázaro, que estava morto, ressuscitar. Eles viram Zaqueu sendo transformado ao ponto de restituir tudo que havia roubado. Eles viram o cego Bartimeu, o cego de nascença, que não enxergava, passou a ver. Eles viram a multiplicação dos pães. Você consegue imaginar quando você lê a história da multiplicação dos pães? Lá Jesus estava pregando uma mensagem para a multidão, e os discípulos estavam preocupados: Jesus, você tem que mandar essa multidão embora. Ah, por que eu tenho que mandar essa multidão embora? Jesus, nós não temos nada para oferecer para eles. O povo está com fome. Jesus, tranquilo, fica tranquilo. Senta todo mundo aí. De repente aparece um menino com 3 pães e 2 peixinhos. Agora Jesus começa a multiplicar os pães. Imagina comigo, Jesus pegando o pão. Quando ele pega o pão, os peixes, ele dá graças, ele agradece o Senhor. Tudo aquilo que você agradece, multiplica, amém? Quantos aqui estão pegando o princípio? Tudo aquilo que você agradece, multiplica, amém? Você é grato pela tua vida? Você é grato pela tua família? Então, tudo aquilo que você dá graça, tudo aquilo que você é grato pela tua empresa? Coisa que é grato pela empresa. Tudo aquilo que você dá graça, multiplica. Então, você imagina comigo, Jesus dando graça. Deus, eu te dou graça. Ele pega o pão agora, ele começa agora, ele compartilha o pão. Quando ele compartilha o pão, eu imagino crescendo outro pão. Que loucura. Ele compartilha o pão e agora ele começa a multiplicar os pães e os peixes. E a palavra de Deus, que todos ficaram satisfeitos. E eu imagino aquele menino agora que estava com 3 pães, 2 peixes, voltando com a cesta cheia. Porque tudo aquilo que você aprende a compartilhar, quando você é generoso, volta sobre a tua vida. Generosidade gera generosidade. Amém? Então, quando você tem o seu coração de compartilhar, isso começa a voltar para a tua vida. Então, os discípulos viram também a multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido, que muitas vezes não é a falta de fé, é a falta de exposição ao que Deus está fazendo. Agora, como eu vivo um estilo de vida sobrenatural? Você precisa ser exposto àquilo que Deus está fazendo. Minha pergunta nesse momento é: você tem sido exposto diariamente àquilo que Deus está fazendo? Você tem sido exposto diariamente àquilo que Deus está fazendo?
Agora, como você vai ser exposto àquilo que Deus está fazendo? E eu quero que você anote isso. Tendo disciplinas diárias. Você precisa ter disciplinas espirituais diárias. Você precisa ter isso. Então, o primeiro ponto que você precisa ter, disciplina espiritual diária na tua vida, você precisa ler a palavra de Deus. Leitura da palavra. Nada que não tiver na base Bíblia vai te sustentar. Nada que tiver na palavra de Deus vai te sustentar. Sabe, tem gente ouvindo tanta pregação, muitas vezes, né, hoje nós temos acesso a tantas informações, né, na verdade, hoje você consegue ouvir qualquer pregador, em qualquer lugar do mundo, sim ou não? Eu me lembro que na minha época, estou falando assim, há 15, 20 anos atrás, quando o pregador, um preletor ia trazer uma palavra, né, automaticamente lançava uma fita cassete no dia. Então, era poucas fitas cassete. Eu lembro que meu pai comprava todas as fitas, né? Ele chegava lá, pegava as fitas cassete lá, comprava, saiu a fita cassete aqui no forno. A gente pegava aquela mensagem, porque provavelmente a gente nunca mais iria ouvir aquela mensagem. E hoje não, a gente tem bastante informação. Hoje você quer ouvir uma pregação em chinês, você consegue ouvir uma pregação em chinês. Se você quer ouvir uma pregação em japonês, você consegue ouvir uma pregação em japonês. Você consegue ouvir uma pregação em qualquer lugar do mundo, sim ou não? Qualquer lugar do mundo. Você consegue estar conectado nesse momento. Sabe, tem gente ouvindo muita pregação, mas tem mais opinião que verdade. É muita pregação, mas é cheio de opinião. É mais opinião que verdade. Sabe, a palavra de Deus não é informativa. Ela é transformadora. Deixa eu falar para você. Opinião só te enche. Só te enche. Opinião só te enche. Mas a palavra de Deus te transforma. Coisa que estou entendendo. Opinião te enche de informação, mas não te transforma. Por isso que você tem que ter leitura bíblica. Você tem que ter essa disciplina espiritual diária. Você precisa ler a palavra de Deus. Porque o que você precisa entender é que a Bíblia não é um livro de filosofia, não é um código de ética, não é apenas um livro de história. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Então, quando você lê a palavra, você vai dizer, essa palavra é viva de Deus. Abra a tua Bíblia aí em 2ª carta a Timóteo 3, 16, 17. Olha o que a palavra de Deus está falando nesse momento. Quantos acharam? Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então, quando você pega a palavra de Deus, você precisa entender que a palavra de Deus não é um livro de história. A palavra de Deus não é um código de ética. A palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que entender que essa palavra é inspirada pelo próprio Deus. E quando você lê a palavra também, a palavra está te lendo, sim ou não? Sabe? Você precisa ser intencional em manter a palavra de Deus aberta, porque a palavra é como um espelho. Ela revela quem você é e quem você precisa se tornar. Toda vez que você lê a palavra de Deus, ela é como um espelho. Ela revela aquilo que você é e aquilo que você precisa se tornar. Não somente isso, você precisa ter uma devoção. Diga comigo, devoção. É dedicação zelosa. Não é, vamos ver o que vai dar. Não, você precisa ter uma devoção. Você precisa ter zelo pela palavra de Deus. Sabe, em Atos dos Apóstolos 2,42, fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Então quer dizer, você precisa ter zelo pela palavra de Deus. Sabe, zelo. Você precisa ter zelo por isso aqui. Você precisa beijar a Bíblia. Fala, cara, eu tenho um zelo para essa palavra. Isso aqui é poderoso. Não é pecado beijar a Bíblia, amém, gente?
Você precisa ter zelo por isso aqui. Isso aqui é santo. Tem gente que usa a Bíblia só como algo decorativo, lá no Salmo 23, lá na tua casa. Está até com poeira. Tem gente que abre a Bíblia só quando a coisa está feia. Vou ler a Bíblia, deixa aqui, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Talvez você já foi desse começo, deixa eu ver. Meu Deus, vou arder no fogo do inferno, está queimado. Ela é viva. Quando você lê a palavra, ela traz vida em você. Ela te transforma de dentro para fora. Então você precisa ter zelo pela palavra de Deus. Sabe, quando você tem zelo, você fala, cara, eu vou ler a palavra. Eu não posso viver agora, eu tenho que focar aquilo que Deus está falando aqui. Eu preciso focar naquilo que Deus está falando. Segunda disciplina espiritual que você precisa ter, você precisa orar com entendimento. Diga comigo, oração com entendimento. Sabe, você sempre vai orar de acordo com a sua teologia, a sua visão de mundo. Né? Quando você ora com entendimento, você fala, Deus, obrigado, Deus, pela minha família, obrigado pelos meus filhos, Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas eu quero te encorajar também, você orar biblicamente. Sabe, você orar com entendimento biblicamente. Aqui na torre de oração, que já está acontecendo mais de 200, já estou perdendo as contas, gente. Aqui na torre de oração, que a gente está orando muito tempo, né? Você vai ver lá que a gente tem a oração biblicamente, sim ou não? Você ora biblicamente, você está orando com entendimento. Porque quanto mais eu conheço, melhor eu oro. Minha oração aos 16 anos era totalmente diferente de hoje, gente. Minha oração aos 16 anos é totalmente diferente de hoje. Porque quanto mais eu conheço, mais eu oro com entendimento. A vida cristã, ela tem que crescer, amém? A sua oração não pode ser a mesma oração que você tinha há 10 anos atrás. Isso significa que você não evoluiu. Mas quanto mais você lê a palavra, você está em evolução. Biblicamente, oração com entendimento. Terceiro, você precisa também ter uma oração em línguas. Primeira carta aos Coríntios 14:1 fala, quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, pelo Espírito, fala em mistério. Quantos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Só você que é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ter essa ferramenta ao seu favor. Você precisa buscar. Você precisa buscar pelo batismo do Espírito Santo. Porque quando você está orando em línguas, a palavra de Deus fala que você está edificando a si mesmo. Existe uma edificação no teu interior. Quanto tempo você gasta orando em línguas? Eu já falei aqui. Todo momento tem uma brecha já. Todo momento. É um estilo de vida. Não é algo que acontece apenas no domingo. Porque se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Sabe, oração com entendimento, você usa a mente. Mas oração em línguas ativa o teu espírito. Coisa que estou entendendo. Quando você ora em línguas, você ativa o teu espírito. Edifica a sua fé, aumenta a sua sensibilidade espiritual. Sabe, eu percebi que quando eu oro, eu fico mais forte para vencer a tentação. Coisa que estou entendendo. Quanto mais eu oro, eu fico mais forte. Porque Romanos 8:26 fala, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Sabe, ninguém sabe a vontade de Deus melhor do que o próprio Deus. Ele te criou, Ele conhece o seu propósito. E muitas vezes quando você ora em línguas e pensa que é algo simples, né? Você fala assim, acho que é só orar em línguas. É só orar. Não é só orar em línguas. Não é uma coisa religiosa. Não é isso. Isso te acelera no seu espírito. Quando você ora em línguas, isso começa a acelerar o teu espírito. Então quando você ora em línguas, automaticamente o Espírito Santo de Deus agora está intercedendo por você. Quantos aqui estão entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele vê à frente. Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo sempre vê à frente?
Coisa que entende que Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Coisa que entende. Então quando você ora em línguas, talvez você não está vendo, talvez você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas quando você ora em línguas, o teu espírito agora começa a interceder, dizendo, olha, Deus, livra o Lucas dessa tentação. O teu espírito, Deus, o Senhor tem isso aqui para a vida dele, cumpra o teu propósito. Quando você começa a orar em línguas, você ativa o teu espírito. Porque somente conhece os pensamentos de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Aí você começa a orar em línguas, começa a orar. E agora, o teu espírito agora começa a estar ativo. Sabe, você começa agora a sentir mais forte para você vencer a tentação. Quarto ponto, você precisa meditar na palavra de Deus. Você não só lê, você medita na palavra de Deus. Não é a vontade que você tenha uma mente dividida. A melhor forma de alinhar a mente é meditando na palavra de Deus. Sabe, no momento que você vai meditando na palavra de Deus, ela vai te lavando, ela vai limpando os seus pensamentos errados, ela remove o engano, a mentira. Você começa agora a ruminar a palavra de Deus, coisa que estou entendendo. A sua imunidade está alta. É interessante falar sobre isso, que eu estou aqui, estou malhando, e eu estou pensando que eu estou arrebentando, e o meu personal falou assim, olha, Lucas, falar para você, cara, estou sentindo que o teu rendimento está fraco. Eu, que isso? Estou acordando 5 horas da manhã, como assim rendimento fraco? Estou até correndo, olha aqui. Eu falei assim, Lucas, ó, te falar para você, eu acho que é melhor você procurar um médico, porque eu estou sentindo aqui que não está muito adiantando, você está malhando, você está ficando mais gordo. Eu falei assim, misericórdia. Será que a minha esposa não me fala que eu estou gordo? Está ficando mais gordo, cara. Eu estou vendo, né? Você fazendo esteira, está correndo, mas... Então, beleza. Eu falei assim, procura o teu médico. Aí conhece o meu médico. Procura o teu médico, né? Então, beleza. Procura agora, procura hoje. Sai daqui e já vai lá procurar ele. Aí eu saí de lá e me ligou. Ô, você procurou o teu médico? Eu falei assim, cara, vou ouvir o meu personal. Deus está falando com o meu personal. Está falando com ele. Fui lá. Tinha um exame que eu já tinha feito, e não, antes de viajar para os Estados Unidos, tinha um exame que eu já tinha feito e deixei lá, sem abrir. Levei lá os exames, de repente, o meu médico olhou para mim e falou assim, vixe, cara, tua vitamina está baixa, teu ferro está baixo, tudo está baixo. A pergunta é, como você está sobrevivendo? Sabe, muitas vezes, quando você não medita na palavra de Deus, a tua imunidade fica baixa. Você está apto para pegar qualquer infecção, qualquer vírus. E muitas vezes é o inimigo ao derredor. Quando você não está com a vitamina equilibrada, o inimigo está aqui, ó, ao derredor. Qualquer mentira entra na tua mente, sim ou não? O Heber estava falando algo interessante, ele falou assim, Lucas, quando você começa a se precipitar em certas coisas, você começa a tomar decisões erradas. Eu falei assim, cara, faz sentido. Ele falou assim, você viu uma reportagem que aconteceu nesses dias, que um cara foi picado pela cobra no dedo, ele cortou o dedo. Eu falei assim, como assim? Pois é, ele chegou no hospital e descobriu que a cobra não era venenosa. Muitas vezes nós estamos cortando o dedo. Muitas vezes nós estamos tomando decisões precipitadas porque a nossa imunidade está baixa. Gente, é verdade isso. Eu pesquisei, não é possível. Está lá o cara com o dedo cortado. Meu Deus do céu. E muitas vezes, esses somos nós. Estamos tomando decisões precipitadas porque a nossa imunidade está baixa. E agora você precisa ter uma disciplina espiritual diária na tua vida. Qual é essa disciplina? Meditar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra, ela é como água, ela te lava. Ela limpa seus pensamentos errados. Ela remove o engano, a mentira. Tem certas mentiras do inimigo na sua mente que está se tornando verdade porque você está abraçando elas. Você esqueceu qual é o objetivo do inimigo? O inimigo vem para roubar, matar e... Ele vem para roubar, matar e... Se tem alguém que mente sobre a tua vida, é o inimigo. Mas quando você está meditando na palavra de Deus, ela é a verdade. Ela te posiciona na presença de Deus. Ela tira a tua ansiedade. Ela te dá uma perspectiva espiritual.
Você começa agora a ver as pessoas com os olhos de Deus. Seus pensamentos passam a ser moldados pela palavra de Deus. Você se torna o resultado daquilo que você pensa. Pensamentos geram hábitos, hábitos geram ações, ações geram destinos. Você é aquilo que você come. Quantos aqui estão entendendo isso? Você é aquilo que você alimenta. Então, no momento que você começa a meditar na Bíblia, não é como rolar um Instagram. Não, não, não. Meditar na Bíblia não é como você pega o teu Instagram lá, é ou não é? Não, não. Meditar na Bíblia não é tipo, nossa, não, isso aqui eu não gostei. Não, 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 não. Não, não. Meditar na Bíblia é ruminar. É você ruminar. É você ler aquele versículo, você fala assim, vou pensar sobre isso. Você começa a meditar sobre isso. Você começa a orar sobre isso. Estou começando a ter agora algumas diretrizes, algumas direções de Deus, que eu estou meditando agora na palavra de Deus, sobre Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não faz? Acaso promete e não cumpre? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Estou meditando sobre isso. Coloquei até no meu celular. Cara, estou meditando sobre isso. Eu começo a meditar sobre isso. Deus, o Senhor não é filho do homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que você libera, ele não muda. Deixa eu falar para você. A palavra que Deus liberou sobre a tua vida, ele não mudou ainda e não vai mudar. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Ah, Lucas, mas eu estou vendo as circunstâncias, eu estou vendo os problemas, parece que, sabe? Não vai acontecer, deixa eu falar para você. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Quantos aqui acreditam nisso? Quantos aqui acreditam que existem palavras ainda que vão se cumprir sobre a tua vida? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Mas você precisa estar em sintonia. Sabe? Leva tempo. Exige constância. Meditar na Bíblia exige constância. Quando você medita na Bíblia, você está ali sendo constante na palavra de Deus. Lucas, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou entendendo nada. Quantos aqui começaram a ler a Bíblia e não entenderam nada no começo? Quantos aqui? Não foi só você, meu lindo. Estou entendendo nada, estou confuso. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não estava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é pior que prova de matemática. Biologia, sabe, difícil, mas no momento que você continua perseverando, você continua lendo a Bíblia, você vai entendendo, isso vai confirmando com o teu espírito, isso vai recalibrando, está comigo? Vai recalibrando a tua vida espiritual, vai recalibrando, sabe, vai equilibrando. Quando você lê a palavra, você pensa, não estou entendendo nada, vou ler de novo, você vai meditando sobre isso. E o próprio Espírito de Deus vai trazendo revelação a você. No teu dia a dia. Na tua vida diária. Porque você está tendo agora uma meditação. Não são práticas religiosas. Entenda algo. Disciplinas espirituais não são práticas religiosas. São uma estrutura de vida que te alinha com Deus. Então quando você medita na palavra de Deus, isso começa agora a ser algo que te alinha com Deus. Você precisa realinhar. Muitas vezes, as pessoas... Lucas, por que as pessoas muitas vezes estão chegando à igreja e estão dispersas? Parece que as pessoas estão em outro mundo. Sabe o que é isso? Não é falta de fé, é falta de disciplina espiritual. Está comigo? Não é falta de fé, é falta de uma disciplina espiritual. Aí você está ouvindo a palavra de Deus, cara, não está fazendo sentido, claro. Claro que não está fazendo sentido para você. Você não está exposto à presença de Deus todos os dias. Não está fazendo sentido para você porque você não está vendo Deus fazendo sobre a tua vida todos os dias. Não tem como. Está comigo ou não? Então você precisa ter essa disciplina espiritual. Agora, quinta disciplina espiritual. Essa vai pegar fogo, hein? Você precisa jejuar. Jejuar semanalmente. Prática. Gente, jejuar não é ficar sem açúcar, não. Eu tirei açúcar.
Gente, jejuar não é, tirei a Coca-Cola. Tá bom? Tá comigo aqui, amém? Amém, gente? Jejuar não é, tirei o skinny. Paladar de criança. Né? Jejuar não é isso não. Prática. Jejuar é água, meu irmão. É você tirar o teu café da manhã, ficar até meio-dia, ou talvez você conseguir ficar um dia. Jejuar é tirar mesmo. É água. Eu me lembro de uma irmã que falou para mim, negócio é o seguinte, eu estou jejuando. E todo mundo lá fazendo jejum lá, sacrificando. De repente, a gente está numa festa, essa irmã estava comendo peixe. Você, hã? Não, porque eu tirei o frango. Tirei o frango. Mas está comendo peixe? É, o frango, entendeu? Não! Jejuar, existe um sacrifício mesmo. Você tem que jejuar. Tirar a refeição, almoço, a jantar. Sabe? E também, Mateus 6,16, para você ir. Quando jejuar, não mostre aparência de triste. Né? Quer mostrar? Pelo amor de Deus, cara. Não mostra aparência que você está morrendo. O que foi, irmão? Você sabe, não posso falar. Porque se eu falar não vai dar certo, entendeu? Não pode falar. Não precisa falar nada não, você já está mostrando. Está aqui. Quase morrendo. Não. A palavra de Deus está falando que você, olha, está na tua palavra. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostre a aparência de triste. Tá comigo ou não? Então, você precisa semanalmente jejuar. O que você precisa jejuar semanalmente? A gente fala aqui, a gente tem o costume de fazer. Jejuar mata a tua carne. Teu bife. Seus desejos carnais. Você precisa jejuar. Organiza um dia da semana para você jejuar. Tem que ter essas práticas espiritual. Deixa eu falar para você. Eu duvido se você não fizer isso, você não vai pegar fogo. Duvido. Vai pegar fogo. Você vai estar. Sua imunidade vai estar alta. Você vai estar. Como eu saí lá do doutor quando ele aplicou umas injeções. Eu estou bem. Por quê? São práticas diárias da vida. Jejum. Sabe? Jejuar alinha o teu espírito. Enfraquece a tua carne. Entenda algo? Entendimento espiritual. Salvação, ele te livra da pena do pecado. Diga comigo, salvação. Ele te livra da pena do pecado. Santificação, te livra do poder do pecado. A volta de Cristo, te livra da presença do pecado. O que significa? Até Jesus voltar, você vai lidar com a carne. Está comigo não? Faz sentido? Não, até você voltar, meu irmão, você vai lidar com a carne. Você vai lidar com o pecado. Isso não é opcional, isso é identidade. Sabe, nós precisamos ter a disciplina espiritual. Deixa eu falar, também jejuar não é barganha com Deus. Está comigo? Vou jejuar aqui porque, Deus me abençoa, não é barganha com Deus. Vou jejuar porque vou fazer uma barganha aqui com Deus, para Deus fazer isso aqui na minha vida. Deus não é o teu boneco. Está comigo? Deus não é o teu boneco. Deus é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Isso significa que não é você que dita o que Deus tem que fazer. Não. Isso significa que é Deus que dita as regras. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem aqui? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Deus é o seu Senhor. É Ele que governa a sua vida. Ele que vai alinhar certas coisas da tua vida. Quando Jó começa a reclamar lá, Deus, a murmurar um pouquinho do que estava acontecendo na vida dele, e Deus fala assim, Jó, deixa eu falar para você, onde você estava? Onde eu criei o mundo? Onde você estava, Jó? Sabe, Deus é o seu Senhor.
Então, jejum não é barganha com Deus. Eu vou jejuar porque para Deus me abençoar. Não, não. Jejum é você alinhar o teu espírito com Deus. É você falar, Deus, faça a tua vontade sobre a minha vida. Sabe, a carne guerreia contra o espírito. Em todo momento, a carne vai guerrear contra o espírito. Faz sentido ou não? Você acorda pela manhã, o inimigo já está lá. No teu dia. Gente, só eu que guerreio com o pecado? Só eu? Deixa eu falar para você. Porque eu tenho o selo da God provado. Meu irmão, não vai valer de nada não. Você precisa ter o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você precisa ter o selo de Cristo sobre a tua vida. Sabe? A carne guerreia contra o espírito. Quem vence mais? Quem você alimenta. Quem vence mais? Aquilo que você alimenta. Se alimenta o teu espírito, vai vencer. Se alimenta a tua carne, vai vencer. Então, você precisa jejuar de forma intencional. Quantos aqui estão sendo encorajados para voltar a jejuar? Não é jejuar quando as coisas estão feias, não. A gente só quer jejuar, rapaz, o diabo está deitando e rolando na minha família, na minha empresa, vou jejuar. Você é um cara mais inteligente que isso. Você é uma pessoa mais inteligente que isso. Jejuar é estilo de vida. É você fazer, eu preciso jejuar. E sexto e último, eu quero terminar nesse momento. Você precisa ter o fluir no Espírito. Você precisa ter o fluir no Espírito. O Evangelho é o poder sobrenatural de Deus. Deixa eu falar para você. As pessoas têm sede do Evangelho. Está comigo? As pessoas. Por onde você prega o Evangelho, você está trazendo esperança. Então, agora que eu sou cidadão do reino, eu preciso ter isso na minha mente, que Deus está me chamando para a grande comissão. A coisa mais importante para Deus não são coisas. A coisa mais importante para Deus são pessoas. Então, eu preciso pregar o Evangelho. Lucas, como? Ninguém me deu o microfone. Eu não preciso de microfone para você pregar o Evangelho. Lucas, ninguém me deu um título. Você não precisa de título para você pregar o Evangelho. Nem todo mundo foi chamado para estar aqui em cima do púlpito. Quantos aqui estão entendendo? Digo amém. Talvez você é o pastor lá na tua empresa, lá para os seus funcionários. É interessante, quando eu cheguei na imersão ontem, de médicos, sem médicos, o cara já começou a abrir, assim, ó, como é que ele começou a abrir? Ó, o negócio é o seguinte, vocês estão aqui, né, vocês querem aprender, tal, beleza. Mas aqui, primeira coisa que a gente faz é agradecer a Deus. Ela vai ao Senhor, a gente é cristão mesmo, e é isso aí. Já o pé no peito, pô. Eu não vou declarar que eu sou cristão, porque, sabe, religião e política a gente não se discute. Você não é cristão. Você é o 007. Você é o James Bond. Não, meu irmão. Você tem que declarar. Quantos aqui estão entendendo? Amém. Se você não declara que você é cristão, tem gente que está declarando que é satanista. Você tem que se posicionar. O mal só tem voz porque não tem levantado as pessoas de bem. Se posicionado. A luz. A luz do Senhor está sobre a tua vida. Então você precisa aprender a fluir no Espírito. Sabe, isso não é opcional, isso é identidade. Disciplinas espirituais não são pesos. São caminhos para viver um estilo de vida sobrenatural. Sabe, Gênesis 1 fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, sim ou não? Que Deus nos chamou para governar. Quantos aqui entende que você é a imagem e a semelhança de Deus? Quantos aqui entende que Deus chamou você para governar? Quantos aqui entende isso? Só você que entende, levanta sua mão e rapidamente. Deus te chamou para ser a imagem e a semelhança. Agora, nós vamos ver aqui que se eu tenho a imagem e a semelhança de Deus, isso significa que eu me pareço com Deus, sim ou não? Quanto mais, aquilo que eu contemplo, eu me torno. Quanto mais eu contemplo aquilo que Deus é, eu me torno. Como ser parecido com Deus? Contemplando a tua face. Você começa agora a ser
com a imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer, se você parece com Deus, as suas atitudes, as suas decisões, os seus pensamentos, a forma como você fala, parece com Deus. Você carrega agora o Espírito. O Espírito de Deus. Como você carrega o Espírito de Deus, você é uma pessoa normal. Não tem como ser uma pessoa normal se você carrega o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que estava lá no início de tudo, quando Deus falou assim, e disse Deus. E disse Deus, haja luz. Esse mesmo Espírito habita dentro de você. Como? Como não fluir no Espírito? Como não ter a sede pela eternidade de fluir no Espírito? Como não ter a sede de orar pelas pessoas que estão enfermas? Como não ter esse fluir do Espírito? Onde você está vendo a pessoa passando por um momento difícil, passando pelo momento que o dinheiro não pode resolver o problema dela. Está comigo? Uma palavra de encorajamento não pode resolver a vida dela. Como? Deixa eu falar para você. Quantos aqui tiveram um encontro com Deus e a sua vida foi mudada? Quantos aqui tiveram um encontro com Deus? De fato. Assim, Lucas, a minha vida foi mudada. E por que vai ser diferente com as outras pessoas? Lucas, quando Deus entrou na minha vida foi mudada. Cara, você não sabe quem era. Sabe, deixa eu falar para você. Deus não está no teu passado. Vamos lá. Deus não está olhando para o teu passado, meu irmão. Deus não está olhando para o teu passado, mas você não sabe quem eu era. Você não sabe da minha história. Só para você, ok. Mas Deus não está olhando para o teu passado. Existem pessoas muitas vezes que conversam com você olhando para o teu passado ainda. Mas, ei, eu não estou mais no passado. Vamos lá. Eu não estou mais no passado. Existem pessoas ainda olhando para o túmulo de Jesus. Ei, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo está vazio. Pessoas olhando para o túmulo de Jesus. Olhando. Ele não está lá mais. Diga para eles não estão lá mais. Você não está lá mais. Agora você tem o fluir do Espírito Santo dentro de você. Agora você anda com autoridade. Agora você anda com governo. Agora você anda com autoridade. Agora você anda agora expulsando os demônios. Agora você anda agora orando pelos enfermos, os enfermos sendo curados. Agora você anda com autoridade de Deus sobre a tua vida. Você anda diferente. O que você tem? Eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Ele está dentro de mim. Você começa a orar agora. Você começa a orar pelas pessoas. Você começa a liberar a palavra profética. Porque você tem anseio pela eternidade. Você tem fome pela eternidade. Você fala assim, eu não posso sair de casa. Deus, eu não posso sair de casa. Eu não posso sair de casa se o Senhor não falar comigo. Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu não posso sair de casa. Deus, eu não sei com quem eu vou sentar hoje. Ou talvez eu tenha os meus planos. Mas Deus, eu entrego os meus planos ao Senhor. Faça a tua vontade. Me usa naquele lugar. Me usa sobre a vida de uma pessoa. Deus, eu quero fluir no teu Espírito. Eu quero fluir no teu Espírito. Quantos aqui estão entendendo? Deus, eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu quero ser cheio do fogo de Deus. Eu quero ter autoridade, Pai. Autoridade. Sabe? Fluir no Espírito de Deus, viver o estilo de vida sobrenatural. É necessário também você ter relacionamento com Deus. Quantos aqui estão entendendo? Você precisa ter relacionamento com Deus, meu irmão. Em Gênesis 3, quando Adão pisa na jaca, pé na jaca, na verdade, o pé na jaca, quando ele pisa o pé na jaca, quando ele erra, sabe o que acontece? Agora Adão começa a se afastar de Deus. E quem vai atrás de Adão? Adão vai atrás de Deus, sim ou não? Quem vai atrás de Adão? Diga Deus. Diga Deus. Deus é um Deus de relacionamento, relacional.
E ele começa a perguntar assim: onde você está, Adão? Ele começa a perguntar: onde você está? Deus não quer apenas te usar, Ele quer relacionar com você. Ele tem prazer na sua companhia, em falar com você, em caminhar com você, em revelar o coração dEle. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Muitas perguntas. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? A resposta começa em uma palavra: relacionamento. Você quer ouvir a voz de Deus? É relacionamento. Essa pergunta de Gênesis 3 se perpetua até hoje, perguntando: onde você está? Onde você está? Onde você está? Sabe, que nós possamos nesse momento entender que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros de Deus, e viver o reino de Deus em prática.